Sociologia Ferroviária, eu que te ajudei a escolher o nome, a pessoa está ficando velha. A palestra de Sociologia Ferroviária nos Trilhos da Memória. Nosso palestrante, Gustavo Menezes de Souza, é graduado em Ciências Sociais pelas Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, tem pós-graduação em Gestão, Governança pela PUC do Rio Grande do Sul, em Filosofia pela São Camilo. É docente nas áreas de Sociologia, Política e Filosofia, foi produtora cultural, núcleo de cultura e participação do Instituto Camilo. Para nós, a Associação de Preservação Histórica de Valinhos, é uma honra estar aqui. E, além de grande professor, ele é um amigo também, então, opa! Vai passar. O dono da caixa é esse moço aqui. Eu, tecnologia. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, eu gostaria também de agradecer o convite. É uma honra estar aqui, para mim é uma honra participar dessa oralidade sobre a ferrovia. E o tema que eu acho que ajudou a pensar sociologia ferroviária nos trilhos da memória, é interessante a gente pensar esse conceito de memória para além do patrimônio material. Ou seja, a memória quanto imaterialidade, sobre aquilo que a gente não vê, mas sente, percebe e reflete. E nesse sentido, preparei aqui um breve destrinçamento do que eu abordaria nessa conversa com vocês. Eu indiquei aqui algumas datas, vou comentar brevemente, também vou trazer algumas reflexões para quem já possa discutir esse conceito de memória. Então, em 1800, a versão da São Paulo Railway, primeira ferrovia de São Paulo, conectando a Santos e Jundiaí, essencialmente da exportação do café. Em 1872, a inauguração da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, expansão ferroviária no interior paulista, ligando Jundiaí a Campinas. Em 1835, você tem a inauguração da Estrada de Ferro Sorocabana, ligava Sorocaba a São Paulo, facilitando o transporte de algodão. Por aqui, perceba como você consegue relacionar uma necessidade econômica, uma necessidade de produção, seja do algodão, seja do café, com a expansão da linha férrea, ou seja, com a expansão territorial dessa nova tecnologia. E aí, em 1992, você tem a criação da Estrada de Ferro Araraquara, expansão das linhas do Oeste Paulista para atender o crescimento do café. Em 1946, nacionalização da São Paulo Railway, passa a se chamar Estrada de Ferro Santos Jundiaí, e posteriormente, em 1971, a criação da FEPASA, Unificação das Ferrovias Paulistas, pelo governo estadual. E aí, por fim, em 1998, você tem a privatização das ferrovias, onde surge a Ferrovan, e depois ela é incorporada a ALL e a TUM. Por que eu trago esses dados? Porque eles têm relevância naquilo que eu vou conversar com vocês. Porque percebam, como eu estava dizendo, que o papel da ferrovia, ele inicialmente estava iniciado com essa expansão econômica que o Brasil necessitava. Não só o Brasil em termos nacional, mas os estados precisamente. E diante disso, percebam como o caso do café, ele está essencialmente interligado com a ferrovia. Portanto, é o café o principal, digamos, denominador para o início da expansão ferroviária no estado de São Paulo e no Brasil em geral. Legal? E aí, por que dizer esse blá todo? Porque agora a gente vai começar essa investigação do material e imaterial. Quando a gente olha para a ferrovia, geralmente a gente
no geral, o público geral olha para a ferrovia e vê somente aquele pedaço de ferro, aquela locomotiva, aquela máquina, que muitas vezes é estranha a nós, porque nós não sabemos exatamente cada detalhe de como ela funciona. Então, para nós é algo externo, é algo que não faz tanto sentido e cumpre somente uma função social. A função social de levar as pessoas, ou carga, para o seu devido destino. Só que a ferrovia, conforme a gente estava discutindo aqui, ela tem significado para muitas pessoas. E é esse significado que nós vamos discutir. Eu trouxe para vocês duas imagens. Essa imagem, à minha esquerda, seria uma casa de máquinas. Então perceba a estrutura dessa casa de máquinas. É feita de tijolos, é uma estrutura bem organizada, é uma estrutura planejada daquela forma. Na minha imagem aqui, à direita, você tem a linha férrea e do lado dela você tem as moradias improvisadas, feitas pelos trabalhadores que estavam ali trabalhando na linha férrea. Percebe uma diferença no tipo de estrutura? Uma de tijolo, planejada, com material muito bem construído. A outra, um pouco mais improvisada, feita de madeira. Por que isso? Porque, evidentemente, existia um entendimento de que os bons trabalhadores precisavam estar próximos da ferrovia para resolver qualquer problema. E quando eu falo próximo, é literalmente do lado da ferrovia. Porque qualquer insurgência, qualquer problema, precisava de alguém para resolver. Só que, além disso, eu percebo as condições dessas infraestruturas. O que será que essas condições nos dizem? Nos dizem que você tinha uma característica muito comum em toda e qualquer tecnologia que está surgindo, que está crescendo, que está se expandindo, que é essa falta de uma adequação à realidade social. Então, muitos desses trabalhadores, eles foram incorporados nesse paternalismo industrial da Companhia de Estradas de Ferro, da própria São Paulo Railway, de tal forma que eles não se viam ali num espaço próprio. Eles tiveram que criar um espaço. Eles tiveram que modificar essa linha, esse espaço geográfico, e a partir disso criar a sua identidade. Então aqui, essa imagem que vai explorar posteriormente, aqui foi só para introduzir a vocês esse conceito de como, numa leitura inicial, são apenas prédios ou construções diferentes, mas por detrás dessas construções existem simbologias, existem modos de vida, existem relações de trabalho que ali estão. E isso é a memória imaterial que nós temos. Legal? Dito isso, vou comentar um pouco com vocês sobre alguns assentamentos que a ferrovia tem uma participação importantíssima. Uma delas é o Brás. Para quem não sabe, o Brás, por volta ali do século XIX, final do século XIX, existia um cara chamado José Brás. Ele era dono de muitas chácaras, de muitas fazendas ali na região. Era uma região inicialmente rural. Ele decide então doar uma das suas chácaras para a construção de uma capela. Essa capela é dedicada a Bom Jesus. Basicamente denota para a gente o seguinte: pessoas, pensem comigo, se há a construção de uma capela é porque há gente por ali. Ou seja, a capela, a igreja, dentro de um espaço, significa um sinal de comunidade. Então ali você já começa então, a construir esse sentimento de comunidade. A capela, a igreja, muitas vezes, representa esse senso quando a gente pensa na criação de novos assentamentos de cidades. E o que isso tem a ver, então, com a minha fé? Ora, tem a ver que foi justamente em 1865, com essa construção da linha férrea, que você teve um processo facilitado de imigrantes ao Brás. Então, essas fazendas, que evidentemente produziam bastante café, precisavam de mão de obra. Uma das mãos de obras procuradas foi a imigrante, principalmente italianos, portugueses, alemães, alguns também norte-americanos. Então foi a partir da chegada desses imigrantes ali no Brás que você teve não só agora uma mão de obra qualificada para trabalhar na lavoura, mas agora também um aumento populacional significativo. E se você tem aumento de população, o que acontece? Você tem aumento de demanda por serviços, de necessidades. Então você constrói um mercado, além da igreja, por exemplo, você constrói, por exemplo, uma farmácia. Então você começa a urbanizar aquele espaço conforme a necessidade daquela população começa a aumentar. E aí é onde entra a linha férrea também de forma muito precisa. Em que sentido? Foi graças à linha férrea, portanto, que esse processo de urbanização foi facilitado e, para além disso, fortaleceu a região do comércio do Brás. Hoje o Brás, para quem já foi para o Brás, para quem já conhece ou já ouviu falar,
sabe, com perdão da palavra, o inferno que é andar pelo Brás. É muita gente em um espaço pequeno, um espaço que ainda carrega seus traços históricos, inclusive, e é uma região onde você encontra de tudo, desde grãos, cereais, até roupas de boa qualidade, algodão de boa qualidade e assim por diante. Curiosamente, em tempos modernos, teve uma migração muito forte de bolivianos para o Brás. Então é uma região, gente, que representa essa memória viva, constante. É uma região em constante mudança. E foi assim, portanto, que a ferrovia influenciou diretamente no processo de transição do Brás. Novamente, com esse pano de fundo econômico, esse pano de fundo no objetivo de representar esse processo histórico que o Brasil está vivenciando, da imigração do trabalho na lavoura, do trabalho rural, mas que possibilitou posteriormente a organização das cidades. Um outro exemplo que eu trago a vocês também é a Vila de Rebouças. Essa história é um tanto curiosa, porque quando falamos da Vila de Rebouças, que hoje a estação se chama Sumaré, ela tem uma história característica, uma história caracterizada, melhor dizendo, por um processo curioso. Basicamente, a Vila de Rebouças era também uma região bastante rural. Então você tinha uma formação de fazendas, né, de latifúndios, mas muito grande, fazendas grandes. E aí, com a construção da linha férrea, você tem um processo de também imigração. Você tem uma imigração forte também de italianos, também de alemães, também de norte-americanos, o processo muito semelhante com o Brás. Qual foi a consequência disso? Repito a minha fala. Se você tem um aumento exponencial da população, as demandas e as necessidades também aumentam. E, portanto, junto com a construção da linha férrea, você teve um crescimento exponencial da cidade. A tal ponto que, em 1939, eu trouxe uma espécie de design que pensaram na cidade a partir de 1939, que foi quando essa seção, a Vila de Rebouças, se transforma em Sumaré. Muda-se o nome. Aqui nesse desenho, eu sei que está meio difícil de ver, mas aqui, essa linha gigante que tem aqui seria a linha férrea. E veja como ela está incorporada no que seria o design final dessa cidade. Percebam como o resto da cidade, para baixo dessa linha, está condizente com o papel e a importância da linha férrea. Então a linha férrea ela foi incorporada no design da cidade e a cidade foi construída em torno da linha férrea. Isso ainda em 1939. Então percebam como o processo de industrialização do Brasil, que foi bastante tardio, que foi bastante demorado e que apresentou também algumas falhas, ele necessariamente acontece por causa da linha férrea e por causa da produção agrícola. Tudo bem? E aí, eu acho que essa aqui vocês conhecem. Quando a gente fala de Valinhos, também esse processo, gente, curioso. Você já tinha os assentamentos aqui, claramente rurais, uma produção inicialmente de cana-de-açúcar, ligada à história de colonização do Brasil, e posteriormente de produção de café, isso já a partir da metade do século XIX. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que foi a partir então dessa necessidade do café que começa-se também Valinhos a participar desse processo de expansão da linha férrea para atender interesses econômicos e também de trabalho, de mão de obra. E com isso vem muitas famílias de imigrantes, italianos, alemães, norte-americanos e assim por diante. Não à toa que, salvo engano, foi a partir ali, final do século XIX, início do século XX, o figo é introduzido aqui na região através de um italiano, se eu não estiver enganado. Ou seja, e justamente por conta da linha férrea, esse figo, essa produção agrícola da cidade, pôde circular não só para a capital São Paulo, mas posteriormente para o Porto de Santos e ser comercializado, portanto, em grandes remessas, trazendo dinheiro para a cidade. Com mais dinheiro você melhora a infraestrutura, você constrói igreja, você constrói escola, você constrói algumas indústrias. Então, percebam como uma simples adição de uma estação ferroviária, que para nós parece simples, né, mas no conceito macro não é, trouxe a urbanização e essa industrialização da cidade. Tudo bem? E aí, a gente entra numa questão que é muitas vezes pouco abordada de forma aprofundada quando a gente fala da ferrovia, que são as relações de trabalho. A relação de trabalho na ferrovia, conforme foi bastante discutido aqui, tinha suas nuances.
Nuances, inclusive, diante de um processo histórico que desafiava essas nuances. Vou melhor explicar isso daqui a pouco. E aí eu selecionei um artigo da professora Ana Lúcia Duarte Lana para a gente conversar um pouquinho. O artigo se chama Trabalhadores das Ferrovias, a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, São Paulo, 1970 a 1920. E ela diz o seguinte, vou ler aqui para vocês, com licença, preciso me agachar, porque a idade está chegando e o óculos está não fazendo tanto efeito. A Companhia Paulista terceirizava a construção da linha, como de resto quase todas as ferrovias do Brasil. Como já dito, a empresa estabelecia contratos com empreiteiros e subcontratava os trabalhadores. Nestes casos, a incidência de trabalhadores negros parece ser bem superior àquela verificada nos quadros funcionais da CPEF. Nas oficinas, encontramos como empregados desde operários que exerciam as funções hierarquicamente e salarialmente mais simples, até marceneiros, carpinteiros, pintores, soldadores, ferreiros, ajustadores, etc. Ou seja, gente, era uma empresa multifuncional. Não era somente um trabalho especializado X. Você tinha X, Y, Z, A, B, C, D. Ou seja, uma empresa que pensava um quadro de funcionários tão significativo que existia toda uma organização social, toda uma divisão social de trabalho própria, única. Continuando aqui, trabalhavam algo como 12 horas diárias, sem remuneração de hora extra e com uma folga semanal, para colocar nos trilhos as locomotivas que seriam conduzidas por maquinistas e foguistas, com bilheteiros e bagageiros. No escritório, centenas de almoxarifes, escrituários e contadores faziam as contas de tarifas, custos e fretes de mercadoria e milhares de passageiros circulavam pelas composições de trens. A imensa maioria desses trabalhadores residiam nas cidades servidas pela ferrovia e foram responsáveis pela expansão expressiva da população urbana no estado de São Paulo. Então é interessante a gente pensar essa lógica da empreitada. A própria construção da linha férrea se passava por essa lógica de empreitada. O que, na prática, se traduz o seguinte, se traduz o período histórico que a gente estava vivendo. Durante esse período, pelo menos até 1888, existia no Brasil uma grande demanda por mão de obra escrava. Só que aí eu trago esse aspecto, essa nuance única da ferrovia. Mão de obra escrava na ferrovia era proibida. Foi um dos únicos setores de industrialização no Brasil que não utilizou inicialmente mão de obra escrava para iniciar sua prestação de serviço. Esses trabalhadores que estavam na empreitada, esses trabalhadores que estavam na empreitada, eles ainda que, conforme o professor nos elucida, tinha um contingente de trabalhadores negros muito maior do que na Companhia Paulista, esses trabalhadores negros eram livres. Ou seja, só era permitido efetivamente trabalhar na construção da linha férrea homens livres. Pobres, certamente, mas livres. Isso é um fato curioso, porque isso, de certa forma, demonstra essa ideia de progresso que foi discutida aqui da linha férrea. Que esse progresso não era só material, gente, não era só tecnologia, não era só locomotivo, maquinário, mas a própria linha férrea, a própria Companhia Paulista entendia, dentro do seu conceito de avanço, de progresso, que o que estava, entre aspas, da gente, na moda, não era mais utilizado no jogo escravo. Era já se atualizar diante da pressão política que existia na época. Estamos falando de um período pós-Lei Eusébio de Queiroz. Estamos falando de um período pós-Lei do Vento Livre. E estamos falando de um período que logo em seguida chegaria à abolição da escravidão. Então o próprio conceito de avanço e progresso não é só tecnológico, mas também social. Também político. A própria ferrovia, a própria Companhia Paulista já entendia esse movimento e já adotava isso na sua prática antes que virasse propriamente lei. Curioso, né? Continuando aqui, e aí eu trago para vocês uma característica da época. Isso não é exclusivo da Companhia Paulista, mas demonstra como essa realidade social transbordava nessas empreitadas. Então, por exemplo, a professora traz alguns dados que eu separei aqui, eu gostaria de trabalhar com vocês. Em média, o trabalhador ferroviário da Companhia Paulista, ele era brasileiro, paulista e branco. E aí eu trago algumas observações. Em segundo lugar, em termos de trabalhador, vinha o imigrante, mais especificamente o português.
Até uma questão da linguagem, né, gente? É mais fácil você se comunicar com uma pessoa que tem uma língua próxima sua, evidentemente. Em terceiro lugar nessa lista, você tem a figura, então, do negro. Só que aqui eu faço uma observação. Esse negro, ainda que em pequena quantidade, é esse negro livre. É esse negro, muitas vezes, que a própria Companhia Paulista possibilitou que tivesse uma formação técnica que pudesse ser incorporado no seu quadro de funcionários. Evidentemente, que essa diminuída, né, essa quantidade pequena de funcionários negros no quadro não significa, e aí temos que ter muito cuidado para não cometer um anacronismo, de falar que a empresa, né, a Companhia Paulista era racista. Não, ela era uma empresa que habitava o seu século, que habitava o seu tempo de formação, que habitava as circunstâncias históricas e sociais. Evidentemente, após a abolição da escravidão, esse aumento de funcionários negros aumenta. Por quê? Porque agora todos são livres. Então, aquela lógica de empregar a mão de obra escrava ser proibida terminalmente na empresa, agora você tem homens livres que você pode capacitar, treinar, incorporar essa família ferroviária e incorporar também ao seu quadro de funcionários. Então, só um dado interessante que eu decidi trazer a vocês. Aqui vou comentar brevemente em termos de ocupação e nacionalidade, no caso do feitor, que era basicamente aquela pessoa que ficava verificando se o serviço estava sendo feito. Brasileiro, 25, que foi possível contabilizar. Português, 61. Olha a figura extremamente presente do imigrante aí. Curiosamente, quando se tratava de chefes, 56 brasileiro, 4 português. Ou seja, nos cargos que você tinha, digamos que uma hierarquia um pouco menor, a presença do imigrante estava ali, fazia a questão de estar presente. Em cargos superiores, existia uma lógica de honra e respeito do alvo, né, da promoção desse cargo, ser brasileiros natos. Esfera operacional e esfera de poder. Exatamente. Esfera de operação e esfera de poder. Perfeito. Ou seja, existia também esse respeito nacional. Existia ali, apesar da incorporação dos imigrantes, um respeito nacionalista. Um outro dado, no caso de São Paulo, evidentemente, 55,8% eram os trabalhadores que eram de São Paulo, isso entre 1870 e 1906, e a tendência histórica foi aumentar. E também, um outro dado importante, que é o brasileiro dividido por cor, pretos e pardos 32, isso em 1870 a 1906, não consta 133 e total 308, ou seja, brancos nesse mesmo período constituíam 143. Então perceba essa diferença gritante, mas novamente está falando de um período histórico onde a população negra foi marginalizada por causa da escravidão, não eram libertos, não tinham possibilidade de formação contínua, né, formação técnica, e a própria companhia já entendia que existia uma pressão política para que esse cenário mudasse. Então, após a abolição da escravidão em 88, a companhia passa a ter mais no seu quadro de funcionário homens negros. Os ingleses venderiam material, caso os ingleses também não venderiam os materiais para a construção das ferrovias do Brasil, caso elas se utilizassem da mão de obra inglesa. Aquela famosa determinação, bloqueio nesse contra o tráfico negreiro. Sim, esse é um ótimo motivo, inclusive, da ter aquela polêmica da expressão, né, para inglês ver, nasce a partir desse processo histórico, desses embates que o governo brasileiro tinha com essa questão da escravidão junto aos ingleses. Perfeita colocação. E aí, aqui eu entro no mérito da segregação socioespacial. Porque o que acontece, gente? Evidentemente que a qualidade dessa produção material era mais destinada para a ferrovia, para o suporte da ferrovia. Quando se tratava, por exemplo, das moradias dos trabalhadores, inicialmente era bastante improvisada. Inicialmente, essa cultura paternalista que nós estudamos aqui, essa cultura de você adotar esse funcionário como se fosse membro de uma família, foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, inicialmente, as
construções dos funcionários eram bastante improvisadas e de baixa qualidade. Curiosamente, algumas vilas de ferroviários e trabalhadores em geral, você tinha uma divisão social pela qualidade da casa. Por exemplo, a casa de um engenheiro era bastante diferente da casa de um feitor. A casa, muitas vezes, o engenheiro nem sequer morava na vila dos ferroviários. Muitas vezes ele morava em outra localidade e, quando requisitado, ia até a ferrovia. Curiosamente, por exemplo, a qualidade de algumas dessas vilas ferroviárias, elas de fato atendiam a esse padrão estético de ser utilizada a madeira. Por que a madeira? Porque a Companhia Paulista, entendendo a necessidade do seu tempo, para além de ferrovia, ela também prestava outros tipos de produção, como por exemplo a madeira, como por exemplo, se não me engano, professor, até mesmo o frigorífico entrou nessa história, né? Então, ou seja, vamos unir o útil ao agradável. Se a nossa intenção não é apenas construir a ferrovia, mas até mesmo coletar, produzir, literalmente confeccionar todos os materiais que precisamos para produzir a linha férrea, vamos possibilitar então que nossos trabalhadores consigam utilizar esse mesmo material para construir as suas casas próximas à ferrovia. Dessa forma, a gente se livra de um grande problema, que é o deslocamento. Então, evidentemente, que do lado da imagem, do outro lado, você tem uma casa de armazéns, né? Um espaço ali destinado a armazéns, e percebam como a estrutura é muito mais robusta, ela é muito mais desenvolvida e planejada. Mas, novamente, isso se dá inicialmente pela construção da linha férrea. Posteriormente, essas construções serão atualizadas. Diga. Pelo estudo, pela pesquisa que eu fiz, inclusive tendo muito sobre os técnicos sociológicos em relação à ferrovia, essa foto da esquerda, que estamos vendo, eu preciso procurar a foto, mas eu recordo que essa foto retrata o alojamento dos empregados dos empreiteiros. E eram construções desse tipo, porque a linha ia avançando. Então, conforme a linha sabe, eles desmontavam aqui e reconstruíam a colar. Não é que isso seja todos os trabalhadores, evidentemente, registrados na ferrovia. Mesmo porque todo aquele contingente de pessoas necessárias para construir a ferrovia não caberia, depois de pronta, dentro da empresa ferroviária. Então, as empresas ferroviárias, como a gente tem aí, duas vidas, né? A Companhia Paulista fazia de acordo com seus critérios, tá? De hierarquia. Mas eram casas de tijolo, de alvenaria, para atender os funcionários. Perfeito. Isso entra naquela lógica que eu comentei de que inicialmente essas construções apresentavam essas características estéticas, mas posteriormente a própria expansão da linha férrea ia se adequando conforme o quadro de funcionários também aumentando, a expansão ferroviária trazendo instituições sociais, como escolas, como igrejas, e essas construções iam ganhando novos padrões estéticos. Muito bem. Só comentar uma curiosidade, a primitiva estação de Carinhos, que a gente comentou no começo, ela foi construída por um empreiteiro. E esse empreiteiro, ao mesmo tempo que ele construiu a estação, ele construiu um prédio ao lado, que depois se tornou uma casa de comissões. Então, já vislumbrando o desenvolvimento que ia vir, então ele fez a obra e ainda desenvolveu o comércio pela oportunidade que existia. A mesma pessoa, existe o registro, a mesma pessoa construiu e depois explorou o comércio. Esse é um detalhe bem legal de você trazer. E aí, eu gostaria de fazer um quiz de uma pergunta. Alguém reconhece a locomotiva que está presente desse lado aqui? Sei que a imagem está um pouco ruim, mas peço que vocês esforcem um pouco os olhos. A baronesa. Por que eu trago a baronesa aqui para essa discussão? Porque, como eu disse anteriormente, estamos muito acostumados a ver a linha férrea, a locomotiva, esse maquinário tão estranho a nós, como uma coisa, como somente um patrimônio material. E eu trago a baronesa para a gente refletir sobre um conceito. Se é uma máquina tão estranha,
Se é uma coisa que exerce somente uma função social de transportar carga e pessoas, por que dar um apelido? Baronesa. Referente, inclusive, à esposa do Barão de Mauá. Por que trazer esse gesto de carinho a uma coisa estranha, uma coisa que se resume a uma máquina que somente cumpre uma função? Porque nós, seres humanos, somos seres bastante afetivos, emocionais, às vezes irracionais, aliás, muitas vezes irracionais. Então, a gente procura trazer em nossas produções materiais esses sinais de afeto, esses sinais de memória, esses sinais de sentido, de criar simbologias. Então, quando a gente apelida, ou melhor dizendo, o Barão de Mauá apelida a baronesa, ele está sinalizando que esse progresso, esse avanço, essa primeira locomotiva que chega ao Brasil e opera no Brasil, carrega uma simbologia também de carinho, de afeto, de paixão por aquilo que está sendo feito. E é diante disso que eu vou discutir com vocês essa noção de que patrimônio não é só coisa. O patrimônio também exerce um papel muito importante na identidade social. E essa identidade social da figura do ferroviário é uma das coisas mais importantes da formação do nosso país e que, infelizmente, em tempos modernos, tem sido vilipendiada à torta direito. Então, enquanto ele está lá, deixa eu só comentar que a Paulista tinha tanto esse hábito, se vocês olharem ali no canto, as fotos que eu trouxe, lá em cima, a primeira locomotiva que está um pouco atrás da tela, cristaleira, tem uma box-car, cristaleira. Embaixo, você chega mais perto, tem a tela já mudou. V8 e aqui ao lado da moça, quer dizer, as locomotivas tinham todas. Isso é muito interessante, né? E aí eu trago para vocês o principal elemento dentro da história ferroviária que nós temos é a oralidade. E essa oralidade, eu vou trazer para vocês alguns recortes, vamos debater esses recortes, mas aqui eu trago para vocês uma entrevista que a professora Ana Stefani, um outro artigo que trouxe para a gente pensar, para pensarmos juntos, onde ela diz: o senhor ouviu falar de discriminação ou preconceito com os trabalhadores da ferrovia? O funcionário, chamado Queiroz, diz: esse Felipe que você foi até a casa dele é preto, não é? Risos. No nosso serviço de trem não tinha preconceito. Nós brincávamos com os negócios que tinham, sabe? Aquelas brincadeiras de chamar e tal, eram aquelas brincadeiras de chamar de negão, dizer que quando não faz na entrada faz na saída, esse tipo. Mas nos outros setores tinha muito preconceito. Com os maquinistas, com os trabalhadores, porque essa raça é terrível, você sabe. Na Soca, por exemplo, se o mestre de linha era preto, ou o Vitor era preto, os empregados subalternos tinham raiva de ser mandado por pretos. A entrevistadora pergunta: o que eles faziam? Falaram que não gostavam daquela raça, mas não tinham que obedecer aos pretos, porque eles eram os feitores. As pessoas, quando pegam carga, eles querem mandar, querem aparecer. Você pode ver, se tem um negão andando, ele não gosta de branco. Essa raça sempre foi discriminada. Se você não está conversando com dois pretos, se você está conversando com dois pretos, se você chega para conversar, eles viram e começam a conversar entre eles. Um relato bastante forte. Um relato, gente, que novamente não é exclusivo da Companhia Paulista ou dessas empreitadas. É um relato que eu trago a importância da oralidade, porque é esse recorte, é essa oralidade que nos faz refletir, de certa forma, a respeito do histórico que estava vivenciado ali. Curiosamente, em antagonismo a esse relato, eu trago um outro, do Adriano. Eu sofri preconceito sim, não vou negar. Só no escritório da ferrovia que eu não sofri. Tinha umas moças que tinham uma certa discussão e me tratavam bem. Era sim senhor, não senhor. Eu me sentia até acanhado do jeito que me tratavam no escritório. Mas na parte da oficina, no depósito, tinha preconceito. Quando era para subir no cargo da ferrovia, os chefes já telefonavam para Jundiaí ou Campinas para dizer o nome de quem deveria subir. Ia indicado na ficha do funcionário e eles davam cobertura. Os chefes não colocavam guarda de trem preto em trem de passageiro e o passageiro não pula. Quem passava era quem tinha parente na superintendência, nem que fosse menos capacitado, mas era bem bonito, cabelinho alto, louro, filho do senhor fulano de tal, etc.
Esse relato contradiz esse também. O funcionário Marcos, também um funcionário negro, diz o seguinte, e aqui é onde entra essa noção da meritocracia dentro da Companhia Paulista e por que, novamente eu tomo meu argumento, ela estava mais do que atualizada perante o período histórico do que ela estava inserida. Prestem muita atenção numa fala que eu até fiz um recorte aqui. Eu nunca percebi isso, não havia preconceito não. São Carlos era uma cidade bastante racista, mas na Paulista eu não via isso. Eu estudei na escola e não vi o preconceito, mas só tinha eu e mais 2 ou 3 negros. Eu sempre vivi no meio de brancos, convivia com eles. Os negros da minha época viviam perto do mercado e exerciam trabalho braçal. Provavelmente alguns funcionários eram os empreiteiros, né? Eles que faziam parte das empreitadas. Eu também só namorei branco, mas eu não era racista. O negócio era a gente apresentar serviço, que uma hora a gente era reconhecido. Dentro da Paulista eu não observei isso, não sofri preconceito lá, e não senti pelo menos. Mas a turma às vezes fala, você sabe, muitos falavam que tinha preconceito, mas eu não senti. As portas para mim estavam abertas. Algumas coisas sempre existem, mas eu não falo o que aconteceu comigo. Eu era vaidoso, orgulhoso, tinha as minhas coisas, meus mimos. O que era que tinha que o que ocorreu era que tinha muitos que vinham da fazenda. O meu encarregado, por exemplo, não tinha um curso primário. O meu serviço era leve, não era trabalho braçal. Eu exercia minha função no escritório. Eu fiz escola industrial. E adivinha quem providenciou a formação da escola industrial? Companhia Paulista. Então, eu trabalhava no escritório. Ao mesmo tempo que entre funcionários você tinha esse embate histórico, político, racial, que era comum na época, não era algo exclusivo da Companhia Paulista ou das empreitadas, era algo generalizado. Você tinha um discurso meritocrático que, conforme vimos aqui no relato, ele funcionava. Em alguma medida, ele demonstrou que esse homem negro livre, dentro das suas capacitações, dentro da sua formação providenciada pela Companhia Paulista, conseguia emergir de cargo. Certo? E aí, esse aqui é o que mais me emociona, porque eu escutei ele hoje, só que com outras palavras. É o funcionário Fernando que disse: por conta da Companhia Paulista, nós éramos mais gente. Curioso dizer isso, né? Por causa da Companhia Paulista, nós éramos mais gente. O que significa ser mais gente? O que será que essa reflexão simboliza? Ser mais gente. Será que é porque vivemos num país, até os dias atuais, que os direitos, que a honra, que o respeito ao cidadão comum sempre foi algo a ser questionado e vilipendiado? E quando você trabalha numa empresa como a Companhia Paulista, onde a honra, o dever, o direito é respeitado e trazido isso ao seu trabalhador, será que isso não faz você repensar um pouco a realidade social que você vive? A minha companhia me respeita. Então, continuando. Nós tínhamos médicos, hospitais, convênio, armazém. Como eu posso falar mal disso? Só posso chorar de ter acabado isso. Essas coisas são coisas que eu nunca esqueço, de como eu era visto pelos outros na cidade. E naquele tempo, quem era ferroviário era o homem mais feliz que tinha no mundo. Era o homem que andava de cabeça erguida em qualquer lugar na cidade. Era o funcionário que tinha mais valor. A gente tinha crédito em qualquer lugar. Então eles achavam que ser ferroviário era a melhor que existia. Então percebam como essa lógica, né, esse diálogo, na verdade, onde o funcionário era respeitado por uma entidade privada, uma entidade pública, a Companhia Paulista, mas fora dela, os seus direitos e muitas vezes o respeito comum a esse cidadão comum não era abordado pelo Estado, mas na companhia era. Lá ele encontrava esse refúgio dos seus direitos sociais, dos seus direitos de, enfim, um cidadão comum. Continuando, e aqui é onde entra um aspecto muito legal da ferrovia, que é o Paulista Futebol Clube, que também escutamos agora há pouco. Então eu trago isso como forma de socialização e cultura. Continuando aqui, gente. O Paulista Futebol Clube, da cidade de Jundiaí, foi talvez um dos clubes mais antigos a ser fundado sob a influência das ferrovias. O
O clube foi fundado a 17 de maio de 1909 por funcionários da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Contudo, o clube sucedia a Jundiaí Football Club, fundado por um escocês em 1913, chamado Thomas Scott. O primeiro estádio do Paulista chamava-se Jaime Sintra, em homenagem ao engenheiro que trabalhou por décadas e era muito agraciado pelos funcionários da empresa, por seu respeito adquirido durante anos de dedicação à empresa. E aqui, essa história, acho que resume muito bem o lema: tradição, família e companhia paulista. Esse lema se resume a esse processo de criação do Paulista Futebol Clube. Diga, professor. Na questão anterior, eu lembro muito bem, quando criança, todo filho de ferroviário, quando perguntava na escola, onde seu pai trabalha, todos tinham orgulho de falar que o pai trabalhava na Paulista, e a professora olhava admirada. Para você ver como esse processo, que a gente fala de paternalismo, essa concessão de direitos, essa concessão desse bem-estar social, era algo tão inovativo, era algo tão diferente da realidade social brasileira, que criava-se um senso comunitário, essa noção de respeito e admiração. Então eu fico muito feliz de saber que esse relato chegou até mim. E aí, vou entrar com vocês agora com um mérito um tanto melancólico, mas que vale a pena a gente discutir. Eu trouxe uma fala aqui do Rui Barbosa. Eu acho que o Rui Barbosa é um dos maiores intelectuais que já existiu no Brasil, e ele diz o seguinte sobre a memória: a memória é um hóspede incômodo, de que os homens políticos neste país se dão pressa em descartar-se. Por que o Rui Barbosa diz isso e que isso tem a ver com a ferrovia? Como eu disse anteriormente, a nossa realidade social é uma realidade social bastante depressiva. Vivemos num país que historicamente a pobreza sempre existiu e sempre se alastrou. Hora e meia ela diminui, ela aumenta, mas sempre está ali no canto do quarto. E quando a gente pensa nisso e contextualiza com a ferrovia, contextualiza com essa noção de bem-estar social que a Companhia Paulista providenciou, a gente percebe que os ferroviários entenderam uma coisa: eu não preciso viver de forma subalterna. Eu não preciso viver numa situação horrível, socialmente falando, em termos de bem-estar social. Eu tive uma empresa que me tratou com respeito, que me possibilitou ser promovido, independente se eu era branco ou negro, mas desde que eu era livre. E foi a partir então desse contato com essa melhor qualidade de vida, com esse trabalho estável que você poderia garantir no dia seguinte o pão do seu café da manhã, que esses funcionários perceberam essa novidade. É possível no Brasil eu viver bem. E quem está me providenciando isso é a Companhia Paulista. E se é possível viver bem, por que não esse sentimento se alastrar pelo país? Então a história ferroviária, para além desses bens materiais, é também uma noção imaterial, é também uma noção de sentimento, é também uma noção de memória. E essa memória, além, claro, desses episódios históricos que eu comentei com vocês, que vai desde a industrialização, da urbanização, dos embates étnico-raciais da época, característicos da época, e há também o sentimento de bem-estar social providenciado pela Companhia Paulista, demonstra que os ferroviários entenderam que eles podiam emancipar-se, podiam ser pessoas de respeito. E quando essa memória ela é atacada, você também está apagando esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de respeito, de cidadania, perfeitamente, de bem-estar social. Então, não é somente destruir uma casa antiga atrelada à ferrovia, não é somente remover as locomotivas ou deixar que as linhas férreas se perdam no tempo. É também você apagar, através do exemplo físico dessa memória, todas as memórias sentimentais, todas as memórias emocionais, tudo aquilo que diz respeito àquela materialidade. É mais ou menos o seguinte: muitos desses ferroviários, infelizmente, não estão mais entre nós. E são os seus netos e seus filhos.
Se os seus netos e seus filhos não compartilham mais essa oralidade, que é o que nós estamos fazendo aqui, de compartilhar essas histórias, e se não há mais estação como essa, que nos remete ao passado, não há coisa ou pessoa que conte a história dessas pessoas e revele essa identidade social que carrega consigo essa luta, essa representação por uma cidadania melhor. Portanto, não é interesse, muitas vezes, seja de governo X ou Y, representar essa luta, representar essa qualidade de bem-estar social, porque ela faria com que as pessoas questionassem a ordem atual. Portanto, eu não preciso pegar em armas para acabar com o inimigo do meu regime político. Basta eu apagar sua memória. Destruir a cultura. Por isso eu trouxe essa frase do propósito. Ela faz a gente refletir que esse passado, que nos parece tão distante, na verdade está bem próximo de nós, só está no subterrâneo do nosso pensamento, da nossa sociedade. E aí, aqui são as biografias que eu utilizei, e eu aproveito também, vou voltar só 2 slides aqui, para comentar um pouco sobre a memória. A memória, dentro da sociologia, ela é entendida como uma ação social, e portanto coletiva. Todos nós temos aqui uma memória deste evento, certo? Todo mundo aqui vai carregar consigo uma memória de hoje. Mas a percepção que nós teremos sobre esse evento de hoje é algo pessoal de cada um. Mas ainda assim compartilhamos o elemento coletivo, que é o fato de nossos corpos estarem aqui, vocês estarem prestando atenção em mim, conversando com vocês. O que eu quero dizer com isso é que se a memória ela é social, se a memória ela é coletiva, significa que nós temos uma responsabilidade sobre ela. Significa a memória, ela é uma identidade nossa. Porque a partir do momento que você tem responsabilidade sobre algo, você tem que agir sobre esse algo, principalmente para preservá-lo. E, portanto, se nós temos responsabilidade sobre essa memória, temos uma identidade. E essa identidade que nos perpassa hoje é uma identidade que, por exemplo, não sou filho de ferroviário, não tenho uma família de ferroviários, mas sou um estudioso da causa. E esse estudo da causa me fez chegar até aqui. E é estando aqui que, portanto, eu desempenho essa responsabilidade sobre a memória social que eu construí, que construo com vocês, de relatar para vocês um pouco sobre essa história da ferrovia. E, portanto, se a memória ela é também social, coletiva, e, portanto, traz um sentido de responsabilidade, tão logo representa a nossa identidade, cada um de vocês, a partir de hoje, sabe que a sua identidade agora está atrelada à ferrovia e que, portanto, vocês têm responsabilidade sobre a sua continuidade no nosso território. Faz sentido? Muito, né? Turma, e por fim, caso vocês tenham gostado dessa conversa, vocês podem me procurar no Instagram, só escanear o QR Code, mas da minha parte era isso, e novamente eu agradeço muito por estar aqui, agradeço muito a presença de vocês, vocês não têm ideia do quão importante isso é. Pode parecer uma cena pequena você estar aqui, mas na prática você está rememorando pessoas que não estão mais aqui e que certamente gostariam de falar sobre a sua história. Então vocês estão prestigiando essas pessoas sem nem sequer saber quantas são. Muito obrigado. Nós agradecemos essa aula, que foi importante, reforça a importância dessa memória, e eu gostaria de entregar ao professor Gustavo o nosso agradecimento e dizer que, assim como o Eduardo, que já faz parte da família ferroviária da Paulista, assim como o Ângelo agora, você também é membro da família ferroviária Vale